Meus irmãos, jovens, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez juntos, virtualmente, em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a classe dos jovens, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missão em Itabaiana. Eu sou o professor irmão Jean, e nós estaremos nesta aula de hoje dando continuidade ao segundo trimestre deste ano, onde nós iremos estudar Tempo de Conquistas, acerca do livro de Josué, fé e obediência no livro de Josué. Nesta aula de hoje, aula de número 3, que tem como título Preparativos para a Conquista. Mas antes de iniciarmos, feche os teus olhos e ora comigo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade feliz de estarmos, ó Pai, reunidos para aprender mais e mais de Ti. Ó amigo Espírito Santo, seja o nosso professor nessa noite, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, ó Jesus amado. Permanece conosco, ó Pai, nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Preparativos para a conquista. Este é o título da terceira lição desse trimestre. O nosso texto áureo, ele está escrito em Provérbios 21, 31, que nos diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Graças a Deus. Na primeira aula nós falamos acerca da agenda de leitura que você tem na sua lição. Nós aconselhamos a você a fazer a leitura de cada texto, de cada dia. Tem texto para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, para que quando nós nos reunimos no domingo para aprender, nós possamos estar nivelados acerca do assunto da lição. Amém? Crendo que você fez essa leitura, nós vimos o texto da segunda-feira nos fala acerca do ensinamento de Jesus, lá em Lucas 14, 28, sobre o planejamento. E ele dá o exemplo da edificação da torre. Será que um construtor ele vai pegar de forma aleatória, construir uma torre, sem primeiro ele calcular quanto ele vai gastar, o que vai ser necessário, para que ele não seja interrompido no meio da construção? Seguindo na terça-feira, nós vemos que Deus, ele preparou, planejou o povo, deu as instruções para que o povo pudesse caminhar, durante os 40 anos, que não era 40 anos inicialmente, no deserto. Lá em Lucas 12, 20, nós vemos a parábola do rico insensato, que também trata de planejamento. Na quinta-feira nós vemos lá em Provérbios 6 e 6, um exemplo muito claro, o exemplo da formiga, onde diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso, ele não planeja. Em Isaías nós vemos também que houve um planejamento, houve um anúncio da vinda do Messias. João Batista também anunciou a vinda do Messias. Então houve um planejamento. E Deus preparou o tempo certo para o seu filho vir ao mundo. Graças a Deus. Então, quando nós vamos para o primeiro tópico da lição, nós vemos no versículo 11 do texto bíblico, Josué 1, o versículo 11, onde Josué ele recomenda ao povo para se prover de comida. Tendo em vista que eles já tinham passado do deserto, já estavam próximos a entrar na terra prometida, então o maná já havia cessado. Então era necessário que eles
fossem precavidos, que eles levassem comida consigo, para que eles pudessem se alimentar até conquistarem a terra prometida. E eles só tinham 3 dias para providenciar tudo isso. Josué deu o comando, lembrando que Josué foi o sucessor de Moisés, deu o comando, olha, guarda a comida, gente. E só tiveram 3 dias para providenciar. Aleluia. Outro ponto que foi necessário, que foi parte do preparativo, primeiro, foi necessário guardar comida, levar comida, estocar comida para esse período. Também Josué, ele convocou as tribos, assim como Moisés, ele não atuava sozinho, aleluia, ele tinha a ajuda de Josué, que estava sendo treinado para ser o seu sucessor. Ele convocou as tribos, não é? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e também a metade da tribo de Manassés. Convocou todo mundo para este momento. E outro ponto importante desse preparativo, para que eles adentrassem, para que eles conquistassem a terra prometida, era que todos estivessem alinhados em um só propósito, com um novo líder, com Josué. Porque Deus já havia anunciado a fidelidade de Josué. E agora, né, o povo, nesse capítulo 1, em especial entre os versículos 16 e 18, Deus confirma, não é, por meio do seu povo, que o povo será obediente, que o povo vai obedecer à nova liderança. Dando continuidade no tópico 2, nós vemos no capítulo 2 de Josué, entre os versículos 1 e 24, acerca dos espias. E um ponto crucial para a conquista da terra prometida foi que Josué, orientado por Deus, ele teve o cuidado de enviar espias para que eles vissem como seria a terra que eles iriam conquistar. Como seria o território que eles iriam enfrentar, né, para eles não serem pegos de surpresa. E nós precisamos entender que neste momento da escrita, da narrativa do livro de Josué, foi no período da Idade de Bronze, e Canaã era como uma cidade-estado, totalmente organizada, tinha o seu próprio exército, seus próprios carros e instrumentos de guerra, então não dependia de ninguém. Então a observância desses aspectos foi necessário para que Josué ele pudesse preparar o povo de Deus para a conquista da terra prometida. Imagine se Josué não tivesse tido esse cuidado. Não é verdade, meus irmãos? A promessa iria se cumprir? Claro que iria se cumprir, porque essa promessa já havia sido feita para o povo de Deus, mas Deus orientou o seu servo a mandar os espias. E quando Josué, ele enviou, não é, para os espias para ver aquela terra, ele escolheu 2 homens de sua confiança. Ele não podia escolher qualquer pessoa, porque a informação poderia ser imprecisa, poderia ser com poucos detalhes, poderia ter alguma falha, e a informação ela precisava ser precisa. Por isso Josué teve o cuidado, sob a orientação de Deus, de escolher 2 homens da sua confiança. E ali eles foram para aquela cidade. Aleluia. E quando eles chegaram, eles procuraram um lugar para ficar, para se hospedar, e ali encontraram a hospedagem, não é? A casa da irmã Raabe, que até então nós não tínhamos ouvido falar desta mulher. Mas no capítulo 2, nós vemos a narrativa com detalhes acerca de Raabe. A Bíblia fala que ela era uma mulher prostituta e dormiram nas dependências da casa de Raabe. Alguns estudiosos acreditam que Raabe ela tinha como um hotel, vamos usar esse termo, uma pousada, um lugar onde as pessoas poderiam alugar, pagar uma diária,
é para que todo mundo entenda, e ali se hospedaram. Mas Josué teve o cuidado de orientar aos espias maior discrição, que eles não fossem descobertos. Mas chegou ao ponto que foram falar ao rei ali de Jericó. Foi comunicado a ele, e ele imediatamente mandou, ver onde estava esse povo. E quando chegou ali na casa de Raabe, ela disse que não tinha ninguém ali. Mas na frente nós iremos comentar acerca da atitude de Raabe. Mas nesse tópico ainda nós vemos um testemunho da irmã Raabe para a vida desses espias. Ela falou em Josué 2:9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Quando a gente vai ler o capítulo 2 de Josué, nós vemos os detalhes que o povo daquela cidade já sabia o que Deus tinha feito, o que Deus tinha prometido, como tudo tinha transcorrido. Então eles já estavam apreensivos. Por isso que quando o rei daquela cidade soube que tinha alguém estranho, mandou logo buscar, porque eles já estavam sob aviso. Aleluia. No versículo ainda, ela diz: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Nós vemos no tópico 3, Raabe, uma heroína de fé. A figura de Raabe, ela surgiu de uma forma inesperada na história dos hebreus, para demonstrar que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele tem os seus propósitos, que o planejamento de Deus, aleluia, nada foge do controle. Ele já havia preparado aquela mulher para dar a hospedagem, para livrar aqueles homens das mãos do rei, e para que levasse para Josué o relato, que iria ajudar na conquista daquela terra. E sua ação lhe conferiu o status de heroína da fé. E depois da queda de Jericó, Raabe se casou com um homem de Judá e gerou a Boaz. Aleluia. Que posteriormente se casou com Ruth. E dessa forma ela entrou para a linhagem, aleluia, onde viria nascer Jesus Cristo. E nós vemos, se nós lermos com detalhes o capítulo 2 de Josué, que ali houve um pacto. Quando Raabe olhou para aqueles espias e disse: olha, tem de benevolência para mim, para a minha casa, a casa da minha mãe, a casa do meu pai. E aí os espias disseram: se você não nos denunciar, nós, sem dúvida, não esqueceremos dessa sua ação. Mas foi preciso que Raabe sinalizasse a casa, colocou uma corda na cor escarlate, na cor vermelha, nesse tom avermelhado, para que pudesse sinalizar que ali, aleluia, tinha algo diferente. Assim como lá no Egito, foi ungido os umbrais da porta, para que o anjo da morte passasse, foi necessário que Raabe sinalizasse. E Raabe, ela era uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe, como eu já falei, Raabe mentiu que aqueles homens não estavam lá. Mas a mentira de Raabe, ela foi oriunda porque ela não conhecia de forma profunda o Deus a quem ela servia e a sua lei. Ela era novinha na fé. Ela ainda estava tomando mucilon na fé. Mas pessoas maduras espiritualmente, elas não resolvem as coisas na base da mentira. Elas resolvem as coisas na base da verdade. Assim como um comentarista, ele cita de forma clara. Aleluia. E Deus abençoa Raabe, não por sua mentira, porque Deus, ele não habita no meio de mentira, no meio de falta da verdade, mas Deus abençoou a Raabe
por sua coragem e fé. E a longanimidade do nosso Deus, aleluia, ela é capaz de suportar os nossos muitos pecados. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Como está escrito lá em João 8:11, vá e não peques mais. E aquele fio de escarlate preso na casa de Raabe foi o que livrou ela e a sua família. Graças a Deus. E aí nós vemos que Deus, ele estava presente em cada momento, em cada episódio novo que acontecia na vida do seu povo, na vida do povo que foi liberto do Egito, na vida do povo que peregrinou no deserto, até a chegada às portas da terra prometida. Deus cuidou, Deus cuidou, Deus cuidou. Deus mandou a nuvem de dia, mandou a coluna de noite, mandou o maná, mandou água e preparou Raabe para livrar aqueles espias. Então, dessa forma, nós acabamos mais uma aula convictos de que aquele povo, eles estavam unidos em um só propósito, junto com o seu líder, Josué, para conquistar aquela terra. O povo atendeu a ordem, o chamado de Josué, se prepararam e estavam esperando os próximos episódios na sua vida. Aleluia. E o fio de escarlate, nós precisamos destacar que representa, aleluia, a salvação. Indica que aquele homem, aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados. Que nós possamos aprender com a coragem e fé da irmã Raabe e que nós possamos aplicar em nossas vidas o exemplo também do líder Jesus Cristo e do líder Josué. Eu convido a você para a próxima aula estar conosco na lição de número 4, onde nós iremos aprender sobre vencendo os obstáculos. Sou grato a Deus por tua vida, jovem, e vamos orar neste momento agradecendo a Deus por esta aula. Fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula. Permanece conosco, ó Pai, nos ajudando para que nós possamos observar a Tua palavra, Pai, de dia e de noite. Senhor, permanece conosco, ó Pai, nos dando graça para ultrapassar esse momento de pandemia. Senhor, livra, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, ó Pai, deste mal. Senhor, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.